Boa noite a todo mundo. Nós vamos aí dar início à nossa aula 2 de Direito Internacional, né? Eu sei que está meio atrasadinho e tal, mas nós vamos dar conta de todo o conteúdo, de toda a matéria, podem ficar tranquilos. É que ultimamente as coisas não estão indo muito bem, né? Meu computador estava travando, domingo eu ia gravar a aula, daí teve aqueles temporais, faltou luz aqui, das 3 horas da tarde até a meia-noite. Então está tendo uma sucessão. Eu tive que, né, naqueles outros finais de semana, ir para Tangará, lá com meu pai, com minha avó. Então, assim, as coisas parecem que não estão querendo que eu dê aula, né? Mas nós vamos dar um jeito, né? Que tem que gravar aí de madrugada para vocês, nós vamos dar um jeito. Então, vamos lá. Na aula passada, eu terminei falando sobre as teorias, né, de aplicação do direito internacional e nós falamos da teoria monista nacionalista. E agora nós vamos dar continuidade, então, falando do monismo internacionalista. Certo? O que é esse monismo internacionalista? Ele vai pregar o quê? A unicidade da ordem jurídica, ou seja, né, toda a ordem jurídica vista como uma coisa só, vista como uma coisa só, sob o primado, do direito externo. Tá? Ou seja, gente, em caso de conflito da norma interna com a norma externa, vai ter o quê? O primado do direito externo. Vai valer a norma externa. Tá? Então, vocês podem até grifar isso aí. Fazer um destaque, né? Nesse primado do direito externo. Por que ele fala que é monismo, se tem essa primazia do direito externo? Porque ele fala o seguinte: você não vai ter uma distinção, né, entre o direito interno e o direito externo. Não é que não vai ter uma distinção, é que não vai ser independentes, né? O direito interno ele pode conviver com o direito externo. O direito externo pode conviver com o direito interno. Inclusive, o direito externo, às vezes, é que vai dar validade ao direito interno. Se o direito interno estiver em conflito com o direito externo, prevalece o direito externo, tá? Então, desse monismo internacionalista, nós podemos tirar algumas conclusões, tá? Para o monismo internacionalista, então, o direito interno, deriva, tá? Deriva do direito internacional. O direito interno deriva do direito internacional, tá? Esse direito internacional, então, ele vai fazer o quê? Uma ordem jurídica. Deixa eu colocar de outra cor aqui para destacar, né? O que o direito externo, então, vai ser para essa teoria? Ele vai ser uma ordem jurídica superior. Tá? Até mesmo porque, gente, nós vimos nas outras aulas, né, que o direito internacional ele vai se pautar muito naquela questão
do justnaturalismo, né? Na ideia de que o direito está aí e que o legislador ele não vai inventar o direito, ele não vai criar o direito, ele vai simplesmente positivar o que já existe, né? Que são os direitos humanos, os direitos fundamentais pautados nisso. Então nós reconhecemos o direito. Então o direito ele já está ali. O que o legislador ele vai descobrir as relações humanas, descobrir esses direitos, ele vai positivar essas normas, né? E assim garantir um direito que já existe. Ele já existe. Na verdade, o que o legislador está fazendo é colocar, positivar, normatizar aquilo que já existe, os direitos que já são naturais nossos, só por nós nascermos como seres humanos, tá? Então, essa noção de justnaturalismo no direito externo vai estar muito presente, certo? Então, gente, outro primado aí dessa teoria é ato internacional prevalece sobre disposição normativa interna que lhe contradiz. Tá? Então, o ato internacional ele vai prevalecer sobre uma eventual norma de direito interno que contradiz essa norma internacional, tá? E aí, gente, outros primados que nós podemos pôr aqui. Ok. Para terminar de vez com o simonismo internacional, irmos para o segundo capítulo, para o capítulo 3º já, né, do livro aí. É o direito internacional. É o direito internacional, tá? Que determina tanto o fundamento de validade, como o domínio territorial pessoal e temporal das ordens jurídicas internas de cada Estado. Professor, o que isso quer dizer? Direito internacional determina tanto o fundamento de validade como domínio territorial, pessoal e temporal das ordens jurídicas internas de cada Estado. Gente, é o seguinte, ó. Vai ser a comunidade internacional que vai dar fundamento de legitimidade para um Estado.
para um governo, para um país. Por exemplo, quem lembra aí esses tempos atrás que o Estado Islâmico estava reivindicando alguns territórios da Síria, do Iraque, e querendo refazer um califado do Estado Islâmico. A comunidade internacional não reconheceu em nenhum momento isso aí, muito pelo contrário, formou uma coalizão e combater os caras, né? Então, o direito internacional que vai dar fundamento de validade para uma norma interna e para o reconhecimento de um Estado como um Estado soberano, autônomo e pertencente à sociedade internacional, tá? E aí, dado esse fundamento de validade, vai partir para o quê? É a norma do direito internacional que vai reconhecer, inclusive, o domínio territorial de um Estado. O Brasil, o território brasileiro, não é só porque o Brasil decidiu que aquele território ia ser o Brasil, mas porque a comunidade internacional assim reconheceu e assim fundamenta e dá validade para essa noção territorial do que é o Brasil, do que é o Japão, do que é a China, do que é a Coreia. Por exemplo, a China até hoje está em briga lá com Taiwan. A China reconhece Taiwan como território integrante da China. Taiwan se considera independente, e está essa briga aí. Até agora, a sociedade internacional tem reconhecido a autonomia tal de Taiwan, mas sabe-se lá até quando que vai ser assim, né? Agora, já o Nepal, por exemplo, né, não foi o Nepal, acho que foi o Nepal, que a China incorporou o território também e tal, que o Dalai Lama teve que fugir. Não estou lembrado agora se foi realmente o Nepal, mas se algum aluno aí lembrar, depois me manda lá, me corrige. Então, gente, nós temos essas questões aí. Às vezes, esse território, como, por exemplo, o califado lá do Estado Islâmico, ele reivindicava um território X e a comunidade internacional nunca reconheceu, né? Então, não adianta só o cara lá querer ser dono do território, se a comunidade internacional não vai assim reconhecer ele. E a mesma coisa pessoal. Além do território, eu preciso de uma população, né? Eu preciso de uma nação, de uma população que vai se identificar como pertencente a um território, uma nação, um país, que vai compor esse Estado. E também temporal, né? A partir de qual tempo que ele vai ser considerado independente, a partir de qual tempo que ele vai ser considerado de fato um Estado, enfim. Então, é esse direito internacional que vai dar validade a tudo isso, tá? Então, é ele que vai dar o fundamento de validade, como também esse domínio territorial, pessoal e temporal das ordens jurídicas internas de cada Estado, certo? Além disso, nós podemos dizer o seguinte: Tibete? Não, era o Tibete, né? Não era o Nepal. Agora estou confuso. Era Nepal ou era o Tibete? Que a China invadiu e anexou o território, e Dalai Lama teve que fugir e tal. Acho que é o Tibete. Então, gente, o que acontece? Caso um Estado tenha normas caso um Estado tenha normas internas, contrárias ao direito, internacional, o que vai acontecer? Ou então, caso suas ações, isso aqui é importante, ou caso suas ações contrariem tais normas, o que vai acontecer?
qual que vai ser a consequência disso? A consequência vai ser o quê? Será sua responsabilização frente à sociedade internacional. Um exemplo disso, sanções. Sanções econômicas, missão de paz, às vezes até uma intervenção militar um pouco mais severa, né? Como, por exemplo, lá nós tivemos na Guerra do Kosovo, nós tivemos já missões de paz no Timor-Leste, no Haiti, né? E sanções econômicas, por exemplo, o que está acontecendo com o Irã, Coreia do Norte, né? Cuba, que tem embargos econômicos e tal, alguns até meio que unilaterais, feitos por um ou outro país, mas algumas das sanções são feitas, decididas pelo Conselho de Segurança da ONU, né? E assim a sociedade internacional responde a esses casos. Então, se um Estado ele vai ter normas internas contrárias, por exemplo, tem um Estado que tem uma legislação que permite a escravidão, por exemplo, né? A sociedade internacional vai se mexer e vai fazer sanções. Por exemplo, agora que o Talibã retomou o controle do Afeganistão, uma das questões que estão sendo levantadas pela comunidade internacional é o direito das mulheres. Os afegãos, o Talibã já se manifestou dizendo que vai fazer um governo incluso e tal, mas todo mundo sabe que isso é só balela, que eles não vão respeitar tais direitos, né? Inclusive, eu acho que já saiu uma manifestação lá contra o governo talibã e os caras responderam com extrema violência e chicotada e tal. Então, todo mundo sabe o que vai acontecer lá. E a sociedade internacional, com certeza, vai dar alguma resposta, vai fazer alguma sanção, vai fazer algum embargo. Talvez não invadindo lá de novo, como aconteceu nos Estados Unidos, que acabou se enfiando em 20 anos de guerra lá e praticamente não conseguiu nada, né? Mas alguma sanção, um embargo, alguma coisa vai acontecer com eles, né? Então, gente, se esse Estado contrariar, qual que vai ser a consequência? A responsabilização. Nós temos dentro do direito internacional tais normas e vocês têm que observar essas normas. Não fazendo isso, vocês vão ser responsáveis por suas ações, tá? E aí, eu vou ler aqui um trecho do livro, da apostila, que eu marquei aqui para vocês. Olha só o que está dizendo aqui. Ó. Já em 1930, a superioridade do direito internacional perante o direito interno dos Estados foi expressamente declarada pela CPJI, Corte Internacional de Justiça. Tá? Nestes termos, olha só como é que eles colocam essa questão da superioridade do direito internacional perante o direito interno. É princípio geral reconhecido do direito internacional que, nas relações entre potências contratantes de um tratado, as disposições de uma lei não podem prevalecer sobre as do tratado. Ou seja, a lei interna de um país não pode sobrepor a um tratado internacional que foi firmado. Tá? E a mesma corte, em 1932, estatuiu que um Estado não pode invocar contra outro Estado sua própria Constituição para se esquivar a obrigações que lhe incumbem em virtude do direito internacional ou de tratados vigentes. A Organização das Nações Unidas, da mesma forma, deixou firmado em documento de 5 de novembro de 48, por meio de seu secretário-geral, que os tratados válidos
devidamente concluídos pelo Estado e regras geralmente reconhecidas de direito internacional formam parte da lei interna do Estado. Ou seja, se eu assinei um tratado, ratifiquei uma resolução internacional, uma convenção internacional, esse tratado, essa convenção que eu ratifiquei, que eu participei como Estado, incorpora ao meu direito interno e eu não posso mais alegar que eu vou deixar de cumprir a norma externa porque o meu direito interno é contrário. Tá? Porque quando eu ratifiquei, isso aí faz parte da minha norma interna, e minha norma interna tem que se submeter a essa norma do direito internacional. Tá certo? Continuando aqui, daí nós temos que falar que já a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, que nós vamos ter uma aula só sobre direito dos tratados, vamos falar muito de Convenção de Viena, vamos falar especificamente sobre direito dos tratados, porque eles são a fonte mais importante de direito internacional, tá? Mas aqui já ressaltando, então, que a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, de 1969, consagrou expressamente a posição monista internacionalista no seu artigo 27, tá? Segundo a qual, o que diz esse artigo 27? Não pode invocar, um Estado não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado, tá? Significa isso que quando uma obrigação internacional é violada, a defesa não pode consistir na alegação de que o Estado agiu dessa maneira por estar seguindo os ditames de suas próprias leis internas. Certo, gente? Preste bem atenção nessa força disso. Se eu ratifiquei, se eu fiz o tratado, eu não posso mais alegar que as minhas normas internas são contrárias para que eu possa inadimplir ou deixar de cumprir esse acordo. Certo? Deixa eu ver aqui agora. Daí, essa, então, o monismo internacionalista é a teoria mais utilizada hoje. Tá? E aí, o autor do livro, ele coloca mais uma teoria, mas que ainda é uma criação, ainda não é a regra, né? Ainda é um debate, uma coisa que está em formação ainda, que é o monismo internacionalista dialógico, certo? Monismo internacionalista dialógico. O que é esse monismo internacionalista dialógico? O que ele fala? Quando se tratar, ele vai pegar tudo que foi dito sobre o monismo internacionalista, mas ele vai fazer um pequeno adendo. Lembrando que o monismo internacionalista então vai falar o quê? Que a norma externa, o direito internacional, sempre se sobrepõe à norma interna. Isso aqui ele vai fazer uma pequena exceção, um pequeno adendo. Então, quando se tratar de direitos humanos, presta atenção nisso aqui, de direitos humanos, tá? A norma de direito interno pode, vou até colocar de outra cor aqui, não é que vai, que pode, é uma possibilidade, tá? Pode ter primazia as normas de direito
internacional. Por quê? Tá? Só que tem uma questão aqui, ó. Vamos colocar em destaque também, ó. Quando derem proteção maior. Aqui é o seguinte, ó. Quando se tratar de direitos humanos, a norma interna pode, não é que vai ou que é obrigatória, ela pode ter primazia às normas de direito internacional. Quando? Quando derem proteção maior ao indivíduo. Tá? Vamos supor, por exemplo, existe uma norma de direito internacional, vamos só pôr um exemplo. Existe uma norma de direito internacional dizendo que a pena máxima privativa de liberdade deve ser 50 anos. Aqui no Brasil, nós temos as nossas normas que dizem 30 anos. Só estou dando exemplo, não estou falando que existe isso, tá? A nossa norma interna diz 30 anos. Se fosse colocar em prática a teoria monista internacionalista no duro, na interpretação literal dela, aqui no Brasil, a pena máxima privativa de liberdade deveria ser 50 anos, porque na teoria monista internacionalista, na prática, na leitura literal dela, diz que a norma internacional sempre vai ter prevalência caso conflito. Agora, na prática, o que nós vemos é que cada vez mais se tem utilizado essa forma de interpretação, de integralização das leis. O monismo internacionalista dialógico, ele vai falar o quê? Que quando a norma interna der proteção maior em relação aos direitos humanos, o direito interno vai ter prevalência ao direito internacional. Então, nesse caso, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, não estou falando que existe, estamos criando uma suposição. Se a norma de direito internacional dizer que a pena máxima privativa de liberdade tem que ser 50 anos e a do Brasil aqui diz 30, aí abre essa exceção e fala, ó, a norma do direito interno brasileiro tem proteção maior em relação aos direitos humanos. Então se aplica a norma do direito interno e fica ainda os 30 anos, mesmo que esteja conflitante com a norma do direito internacional. Certo? Então, gente, essas teorias aí que a gente tinha para falar. Agora vamos para o capítulo 3, né? E aí nós vamos falar sobre o fundamento do direito internacional. Tá? Nós vamos falar do fundamento e depois das fontes do direito internacional, certo? Fundamento do direito internacional, tá? Vamos abreviar. Fundamento do direito. O que é o fundamento do direito? O que é o tal do fundamento do direito? É saber de onde vem, saber de onde vem a sua legitimidade saber de onde vem a sua legitimidade e a sua obrigatoriedade. Por que ele surgiu e por que deve ser seguido, tá? Ou seja, os motivos que o justificam e dão causa a essa
legitimidade e obrigatoriedade. Outra coisa que a gente tem que entender, para ficar bem fixo o que nós vamos discutir nessa aula e nos próximos momentos. Fundamento é uma coisa, fonte é outra. Eu sempre falo para vocês que vocês têm que ir na origem da palavra, o que ela está dizendo. Fundamento, o que é, gente? Fundamento é igual a casa. A casa não tem aquele fundamento, aquela viga, aquela coisa que vai segurar ela. Então, o fundamento do direito é isso também. É o que vai é o que vai abrigar ele, é o que vai dar a sua legitimidade, que vai sustentar esse direito e vai colocar a sua obrigatoriedade, vai justificar a existência desse direito, vai dar legitimidade a ele, vai garantir a sua obrigatoriedade. Fonte é outra coisa. Fonte vocês têm que ver igual a palavra, fonte de água, é o negócio da onde jorra, da onde vem. Não só a origem, mas é aquilo que vai formar o direito, né? Então, fonte vai ser daquilo de onde nós vamos tirar o direito, aquilo que nos entrega, que nos jorra, que nos dá a fonte do direito. Já o fundamento é sobre aquilo que ele vai se pautar, sobre aquilo que ele vai ser construído, o que o torna sólido, o que o justifica, o que torna a sua obrigatoriedade. Então, para entender essa aula de agora, nós vamos ter que entender bem essa diferença. Uma coisa é quando eu estou falando de fundamento do direito, outra coisa é quando eu vou falar de fontes do direito, certo? E aí, nós temos, para explicar o fundamento, né, do direito internacional, duas teorias. Duas teorias, que são voluntarista e a objetivista. E nós vamos ver aqui agora cada uma delas mais pormenorizadamente, certo? Nem vou dar tempo para copiar, porque vocês podem pausar a aula aí, né? E daí copiar do jeito que vocês querem. No tempo que vocês querem. Beleza? Vamos lá. Primeiro, doutrina voluntarista. Doutrina voluntarista. O que quer dizer essa voluntarista? Ela vai dizer o seguinte: a obrigatoriedade do direito internacional decorre sempre do consentimento comum dos Estados. Só prestar atenção no nome, ó, voluntário. Então quer dizer o quê? Que o direito internacional vai surgir porque os Estados assim aceitam. Tá? Não é que vai surgir, ele vai se fundamentar porque os Estados assim aceitam que seja. Tá? Certo? Qual que é a conclusão que a gente tira daqui? O direito internacional, para quem é adepto dessa doutrina, não estou falando que é assim, tá? Nós vamos apresentar as doutrinas, a teoria, né? Para essa teoria, a teoria voluntarista, então, o direito internacional
é obrigatório, porque os estados assim o permitem, tá? Ou querem, ou desejam, né? Mas permitem, eles aceitam, né? Então, para essa doutrina, então, o fundamento do direito internacional, então, deriva do quê? O fundamento advém da vontade. Advém da vontade coletiva. Da vontade coletiva dos estados. Vontade coletiva dos estados e do seu consentimento. Certo? Então, gente, para essa doutrina aí, o Estado se submete à sua própria vontade. Não existe um predomínio, não existe uma vontade internacional superior à ordem interna, certo? A vontade interna, a sua vontade, a sua soberania vai ser superior à comunidade internacional. A própria existência de uma comunidade, uma sociedade internacional, só se mantém e é possibilitada porque assim os estados permitem voluntariamente. Tá? Qual que é o problema dessa teoria? Ela gera grande instabilidade e insegurança para a sociedade internacional, porque assim as normas de direito internacional, os tratados internacionais não vão ter muita aplicabilidade, né? Porque basta um Estado dizer que não quer mais participar dessa comunidade internacional e não concorda mais com os termos desse acordo, que você não vai ter nada que obrigue ele a cumprir, nada que o responsabilize, nada que possa exigir o cumprimento ou então a permanência dele naquele tratado, naquelas normas, a observância daquelas normas. Então, assim, é uma doutrina muito perigosa de se seguir, porque assim nós não vamos ter uma coesão dentro da sociedade internacional e os países não vão mais se sentir tão assim seguros de firmar tratados uns com os outros, porque basta daí uma declaração de vontade que não quer mais e pronto. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que se exigir, não existe mais obrigação nenhuma. Tá? Então, essa teoria não é a seguida, ela não é a majoritária, ela não é a seguida pela sociedade internacional. Tá? Ela é a... Eu nem testei se está saindo som. Está saindo som, eu acho. Senão, né, quase 40 minutos aí falando e não estava saindo nada. Será que está saindo som? Tá sim. Dá para ver aqui o negocinho. Não, mas vamos lá. Então, gente, essa teoria não é utilizada, tá? E aí nós temos a doutrina objetivista. Doutrina objetivista, tá? E essa doutrina objetivista, ela foi criada no século XIX. Tá? Lembrando que aqui no século XIX, então, nós já tínhamos passado
pelas revoluções liberais americana e francesa, no que foi dado força para o movimento constitucionalista. Então, aqui nós já tínhamos um movimento já bem solidificado dos estados submetidos a uma constituição e tal. Então, aqui já vai começar a se criar depois, no século XIX, com o neocolonialismo na África e tal, vai começar a surgir muito a necessidade de tratados internacionais e reconhecimento mútuo dessas sociedades como sociedades soberanas, né, e autônomas entre si. Então, gente, nessa doutrina objetivista, só para vocês entenderem, ela foi criada já no século XIX, né, e ela vai falar o seguinte, que a obrigatoriedade do direito, internacional advém da existência de princípios e normas superiores aos do ordenamento jurídico estatal. Certo? Aos do ordenamento jurídico estatal. Preste bem atenção, a obrigatoriedade do direito internacional advém do quê? Da existência de princípios e normas superiores ao do ordenamento jurídico estatal. Então, para eles, o que acontece? Antes de surgir o ordenamento jurídico interno estatal, você tem princípios, normas, costumes de direito internacional que são muito baseados no justnaturalismo, que vão pautar como que um Estado deve se organizar internamente para que assim ele seja reconhecido pela comunidade internacional, tá? Então, a obrigatoriedade do direito internacional já advém dessa própria ideia de que ele tem princípios, normas, ideias, obrigações que o ordenamento jurídico interno dos Estados devem cumprir para que assim eles sejam reconhecidos, tá? E aí, né, uma coisa que eu já falei, ele tem fundamento, então, no direito natural, o justnaturalismo. O famoso justnaturalismo. Certo? Então, vamos passar para o próximo tópico, que aí é um subtópico dessa teoria objetivista, que é chamada de teoria objetivista temperada, tipo moderada, né? Mais light. O que essa teoria objetivista temperada diz? Ela vai dizer o seguinte:
a aceitação do direito internacional se baseia em princípios jurídicos alçados a um patamar superior ao da vontade dos Estados. Certo? Mas sem que se deixe totalmente de lado a vontade desses mesmos estados. Certo? Olha só o que está aqui. Ó. A aceitação do direito internacional se baseia em princípios jurídicos alçados a um patamar superior à vontade dos Estados. Tá? Eu, Estado, não tenho como declarar minha vontade de não aceitar os princípios de direito internacional de direitos humanos, de prevalência de direitos humanos. Eu tenho que obedecer eles. Tá? Então, a aceitação do direito internacional ela vai se basear o quê? Em princípios que se entende que os princípios, as regras de direito internacional são alçados a um patamar superior à da vontade dos Estados. Tá? Só que não se deixa de observar totalmente a vontade desses mesmos Estados. Como a gente já viu ali, nós tínhamos na teoria monista internacionalista dialógica um exemplo disso, de quando a proteção dos direitos humanos for maior na norma de direito interno, prevalece o que é a vontade do direito interno, prevalece a vontade do Estado. Então, para essa teoria aqui, objetivista temperada, a vontade dos Estados não vai ser deixada de lado totalmente. Ele pode impor a sua vontade ao direito internacional, desde que de acordo com as regras, os fundamentos e tal. Né? Um exemplo disso é quando nós temos regras de proteção maior do direito interno do que do direito internacional, prevalecendo daí, nesse caso, a vontade do direito interno. Tá? Olha só. Uma observação aqui. Ó. Direito não é produto exclusivo da vontade do Estado. Ele tem fundamento em normas, princípios de direito internacional que vão dar validade a ele. Mas antes, esse direito é anterior. Olha só a ideia do justnaturalismo aí, do direito natural. O direito ele não existe porque assim um legislador quis. Esse direito ele já é existente. O legislador ele vai só garantir por meio da norma positivada esse direito, que é anterior a ele. O que o Estado faz é apenas reconhecer por meio de normas jurídicas a sua obrigatoriedade. Se o Estado apenas reconhece essa obrigatoriedade, é porque consagra que o direito é uno. E também que por meio de um princípio geral anterior. Tá? Olha só que lindo isso. Né? Isso é o justnaturalismo
É quase uma poesia esse trecho aí que eu li para vocês, né? E agora nós vamos para um novo capítulo, capítulo 4, que daí nós já vamos falar das fontes. Falamos do fundamento, agora vamos começar a falar das fontes do direito internacional. Tá? E aí, depois, daqui a pouquinho, né, já é quase 50 minutos de aula, mais uma meia hora aí, a gente dá um intervalinho, né? Porque vocês podem ver, estou até de uniforme do serviço, né? Vou dar uma descansadinha também, comer alguma coisa, né? E ninguém é de ferro também, né? Então vamos lá. Professores também são seres humanos, né? Olha só. As fontes, então, do direito internacional se dividem em materiais e formais. E aqui eu já falei para vocês das minhas outras aulas, principalmente de direito constitucional. Olha a palavra. Quando eu falo em norma material ou fonte material, quando eu estou falando de direito material, o que eu estou falando? Eu estou falando de matéria, de coisa que se pega. Então, direito material é, por exemplo, o Código Civil, né? Nós estamos falando da matéria, do direito em si, né? Agora, quando nós falamos em formais, é a forma, tá? É a forma que se dá. Então, o direito material vai ser o direito em si. A fonte formal vai ser mais ou menos como esse direito vai se manifestar, a forma que ele vai ser feita, a forma que ele vai ser demonstrado e posto em prática, posto no ordenamento jurídico, tá? Então, olha só, cadê meus canetão? Tá aqui. Olha só. Fontes materiais. O que nós podemos dizer? Ó? Elas não pertencem, pelo menos em direito internacional. Lembra? Nós estamos falando de direito internacional, nós estamos falando do direito como um todo, tá? Direito internacional em específico. Não pertencem à ciência do direito. Tá? Mas sim a política. A política do direito. A política do direito. Tá? Por que está falando isso? Por que não é simplesmente a ciência do direito, mas a política do direito? Porque essas fontes materiais do direito internacional, o que eles vão seguir para surgirem? Né? Da onde que elas vão vir? Qual vai ser essa fonte desse direito? A fonte material do direito internacional? Vão ser fatores sociológicos, econômicos, ecológicos, psicológicos, e culturais. Tá? Então, ela não vai ser só uma coisa jurídica, uma ciência do direito mesmo. As fontes materiais do direito internacional vão advir muito disso. É a sociedade internacional interagindo, gente. Olha o caldeirão cultural que é o mundo. Né? Olha só o Brasil, o país, Brasil, quantas diferenças culturais, quantas diferenças sociológicas, ecológicas nós temos. Agora você coloca isso no mundo todo. Né? Você vai ter países muçulmanos, você vai ter ditaduras, você vai ter democracias, você vai ter países com maioria cristã, com maioria muçulmana, com maioria de ateus, com maioria shintoísta, você vai ter de tudo, você vai ter um país, um mundo composto por várias culturas
e você vai ter que dar um jeito de saber lidar com isso tudo, para pôr num direito, para pôr os princípios, as normas, os tratados do direito internacional, levando em consideração tudo isso aqui. Tá? Então, não é uma tarefa fácil, não é, não é uma tarefa razoável, não é uma coisa que vai ser posta de forma sem diálogo, sem levar em consideração tudo isso. Tá? Então, esses fatores aqui, tudo que a gente colocou, ele condiciona todos esses fatores políticos, sociológicos, culturais, que ele faz? Ele condiciona a decisão. Condiciona a decisão do poder. No ato de edição. No ato de edição e formalização. No ato de edição e formalização das diversas fontes do direito. Beleza? Certo, gente? Então vamos lá. Agora para as fontes formais. Fontes formais. Tá? Essas fontes formais, então, é a forma. Então, o que a gente conclui? Que elas são os métodos. Métodos ou processos de criação. Métodos ou processos de criação das normas jurídicas. Métodos ou processos de criação das normas jurídicas. As diversas técnicas que permitem considerar uma norma como pertencente ao mundo jurídico. Certo? Então, olha só, fontes formais. Métodos ou processos de criação das normas jurídicas. As diversas técnicas que permitem considerar uma norma como pertencente ao mundo jurídico. A forma como ela vai ser feita, a técnica processual, legislativa, que vai ser utilizada para se criar essa norma que vai dar validade ao quê? Ao direito material, a fonte material do direito. Tá? Olha só. Agora vamos falar
do rol originário das fontes do direito internacional público. Tá? Rol originário das fontes do direito internacional público. E aí, nós vamos remeter o quê? Convenção de Haia. E aí nós temos um brasileiro, que foi o... deixa eu lembrar aqui. A Águia de Haia. Como é que era o nome? Rui Barbosa. Rui Barbosa. A Águia de Haia foi um brasileiro que participou dessa convenção e ele ficou famoso pela eloquência dele, pela grande inteligência que ele mostrou nessa convenção. Fez sucesso o homem lá, né? Essa convenção de Haia, ela foi em 17 de outubro de 1907. O que ela fez? Criou o Tribunal Internacional Penal. Foi o quê? Primeiro texto internacional a estabelecer um rol de fontes. Do direito internacional público em seu artigo 7. Olha só. Vou pegar aqui e ver com vocês. Aqui. Cadê o negócio aqui? Acho que eu anotei errado aqui. Espera aí. Ixi, gente, cadê a anotação que eu fiz? Cadê a anotação que eu tinha feito? Aqui, ó.
Isso, achei. Olha só aqui. O que diz aí o artigo 7º da Convenção de Haia. Se a questão de direito a resolver estiver prevista por uma convenção em vigor entre o beligerante captor e a potência que for parte do litígio ou cujo nacional for dele parte, o tribunal decidirá conforme as estipulações da mencionada convenção. Na falta dessas estipulações, o tribunal aplicará as regras do direito internacional. Se não existirem regras internacionalmente reconhecidas, o tribunal decidirá de acordo com os princípios gerais do direito e da equidade. Então, olha só, está falando aqui tratados do direito, princípios gerais e equidade como fontes do direito. Tá? Ele deu esse rol aí de fontes do direito a serem utilizados. Tá? Então, olha só. Depois dessa Convenção de Haia, depois da Convenção de Haia, nós vamos ter o quê? Edição do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a CIJ, tá? Que artigo 38 vai fazer o quê? Fontes materiais do direito internacional. Certo? Olha só. O que diz o artigo 38 aí da Corte Internacional de Justiça? A Corte, cuja função é decidir, de acordo com o direito internacional, as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará a as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes. B. O costume internacional como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. C. Os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. D. Sob ressalva da disposição do artigo 58, a decisão da Corte só será obrigatória para as partes litigantes a respeito do caso em questão. As decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações como meio de auxiliar para a determinação das regras de direito. Tá? Então, essa aí apresenta outro rol, né, de fontes materiais do direito internacional. Tá? Então, olha só, o que a gente tira desse artigo 38, que são fontes. Primeiro, tratados internacionais. Tratados internacionais. 2. Costume internacional. Costume internacional e princípios gerais de direito.
Tá? Agora, por elas estarem delimitadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, essas três fontes aqui, materiais de direito internacional, elas vão ser consideradas fontes primárias, pela importância dela. Fontes materiais primárias do direito internacional. Tá? Fontes primárias do direito internacional. Certo? Guarde bem isso aqui. Vamos fazer algumas observações sobre elas. Vamos lá. Primeiro, eu nem vou apagar aqui embaixo, vou colocar aqui as observações aqui em cima. Ó. Primeiro, isso aqui é rol, né? Isso aqui é rol exemplificativo. E aí eu quero enfiar na cabeça de vocês a diferença entre rol exemplificativo e rol taxativo. Rol taxativo é quando aquilo que está escrito e só aquilo. Rol exemplificativo é o quê? Olha, esses aqui são os principais, são os que a gente lembrou na hora que estava escrevendo aqui e tal, mas pode ter outros que vão ser reconhecidos pela jurisprudência, pela doutrina ou por outras legislações que vierem posteriormente. Então, eles podem ser ampliados. Então, esses três fontes materiais de direito internacional são as fontes primárias, porque assim foram tratadas especificamente, tá, no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, mas eles são um rol exemplificativo, não é taxativo, pode ter outros. Mais para frente pode ser acrescentadas outras fontes, certo? Olha só, outra observação que a gente pode colocar é que não há hierarquia entre eles. Certo? Não há hierarquia entre essas fontes de direito internacional. Tá? Gente, agora nós vamos começar a falar sobre cada uma delas especificadamente, né? Começando pelos tratados internacionais, depois costume internacional, depois os princípios gerais do direito, mas aí nós vamos dar uma pausa, tá? E daí provavelmente um outro dia eu vou terminar de filmar, porque infelizmente não deu para começar a gravar no horário que eu estava pretendendo, né? O Teams não estava entrando e tal, tive que passar em outros lugares antes de chegar em casa. Então, eu vou tentar gravar amanhã mais a segunda parte da aula, tá? Para vocês, porque nós temos que dar conta aí do direito internacional e infelizmente está atrasado. Beleza, gente? Então, até depois.